O Brasil leva 4 da Argentina e passa vergonha desde o início da partida até o apito final. Um jogo que ficará marcado pela superioridade argentina e pela atuação apagada da seleção brasileira. Que frouxidão dessa seleção brasileira! Se a Argentina acelera, a Argentina faz 7-8 no Brasil. Cabeça de ninguém. Onde é que tá o presidente da CBF? No vídeo a seguir, você poderá acompanhar todos os detalhes desse confronto humilhante. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. Valeu! O Brasil fez uma partida constrangedora contra a Argentina, sendo completamente dominado pelos rivais. Os argentinos mostraram eficiência e controle em todos os setores do campo, sobrando na partida e deixando claro a diferença de desempenho entre as duas seleções. Apesar do placar elástico, pode-se até dizer que foi barato para a seleção brasileira, considerando as várias chances criadas pela equipe argentina. Esse é mais um episódio preocupante para a seleção, que precisa repensar sua estratégia e atitude em campo para evitar novos vexames contra seus maiores rivais. Eu não esperava que o Brasil trouxesse vitória nem empate hoje do Monumental de Nunes. Agora, existem maneiras e maneiras de você perder um jogo. O que não dá é para o Brasil ser dominado durante 90 minutos por uma seleção que jogou 50%. Se a Argentina acelera, a Argentina faz 7-8 no Brasil. A Argentina em vários momentos parou, respirou, demorava 40 segundos para bater um lateral, 1 minuto para bater o escanteio, de boa, o torcedor fazendo festa, olé, e o Brasil sem conseguir encaixar uma pressão, o Brasil completamente desorganizado, desconectado em campo, numa escalação que não deu certo, e aí é mais assustador ainda, quando a gente ouve na coletiva o técnico da seleção brasileira dizer o seguinte, desde o primeiro minuto aquilo que a gente planejou não deu certo, e ele demorou 45 minutos para mexer, se ele constatou que desde o primeiro minuto deu errado, com 10 minutos de jogo ele já tinha que ter mudado a estratégia, mas ele demora 45 minutos para começar a tentar socorrer a seleção brasileira, sem falar nas trocas, né? Que aí você troca jogador por jogador, posição por posição, você põe o Endrick não serve, não tá na lista, não serve. Aí ele vem de última hora, aí tá 3-1 pra Argentina, Endrick, vai lá, te vira, resolve pra nós. Não dá, mas a culpa não é só do Dorival não. Foi 4-1 para a Argentina em cima do catado do Dorival e do Edinaldo, que é o grande responsável por isso aí. Quem planta Edinaldo colhe 4-1. O Júnior é uma bagunça. É um time muito mal treinado, muito mal preparado. Eu acho uma covardia, sacanagem, jornalistas, especialmente jornalistas. Torcedor não, o cara não tem compromisso profissional com a análise do futebol, mas jornalistas ou ex-jogadores que têm o microfone à frente, criticando jogadores por uma atuação num jogo de um time tão mal montado, como se eles não prestassem. É uma maldade você rotular o Joelton, o Murilo, o Wesley, um desses rapazes que estão agora chegando na seleção, uns há mais tempo, outros praticamente estreando ou estreando, por conta de um time que é uma bagunça. Como eu falei do posse de bola na sexta-feira passada, após o jogo contra a Colômbia, a seleção do Dorival Júnior é um cemitério de jogador bom. É isso aí. E não acho nada correto e honesto do ponto de vista até intelectual a pessoa julgar atletas que são bons e por isso são convocados e que acabam se queimando, de certa forma, por jogarem numa seleção que é um time mal treinado, que é um time que não tem nada, jogo coletivo nenhum e que foi pessimamente escalado nesse jogo. Tem que falar da vergonha que foi essa seleção brasileira. Porque o negócio é o seguinte, eu gosto de quem tem personalidade, eu gosto de quem se garante, só que tem que se garantir primeiro dentro do campo. Pra falar, foram leões, né? O Rafinha falou de porrada pro Romário, todo mundo falou pro Romário. Rafinha falou que ia dar porrada dentro e fora de campo. Endrick falou que estava com medo de não ir para a Copa do Mundo. Rodrigo falou que vai jogar pelo Neymar na Copa do Mundo. Falaram muito, como disse o Otamendi, né, capitão da Argentina, e não fizeram nada. Que frouxidão dessa seleção brasileira. Foi colocada na roda por um time da Argentina que é bom, mas que não é magnífico. Passaram vergonha, falaram e dentro de campo foram humilhados. E é mais um vexame dessa seleção brasileira. É uma seleção brasileira desorganizada, é uma seleção brasileira que não tem esquema tático,
que não cria jogada. O único gol do Brasil saiu numa jogada que foi dada pelo zagueiro da Argentina. A seleção do Dorival é patética. Assim como foi ruim com o Diniz, assim como foi ruim com o Tite, agora a geração não é ruim. Só que parece que na seleção brasileira eles não têm o culhão que eles têm nos clubes e tem que ser criticados. Sabe por quê? Porque na imprensa hoje em dia tem muita babação de ovo para a seleção brasileira. Sempre teve. Porque querem entrar na Granja Comari, porque querem entrevistar jogador, porque querem ter boa relação com a CBF. Eu tô cagando para a CBF. Eu não preciso ter boa relação com a CBF. Então eu tenho que falar que a seleção brasileira, desde 2006, quando tinha o quadrado mágico que deu errado, é uma vergonha. E o Brasil precisa acordar, porque está cada dia pior. E o povo brasileiro, você percebe, nem sabe mais quando tem jogo. Tá cagando para a seleção brasileira. Ninguém nem mais quer saber dessa seleção. Porque não motiva quem gosta de futebol e não motiva o torcedor. Simples assim. Que lixo de seleção brasileira que não revolta só a mim, não. Revolta todo mundo. O que a gente viu hoje foi uma humilhação para o maior rival. Depois de falarem muito, foram leões para falar. E gatinhos dentro de campo. O único atleta que eu não tiraria, ele tirou. Matheus Cunha. O gol do Brasil só saiu porque o Matheus Cunha resolveu ir lá fazer a pressão, roubou a bola e fez o gol. Ah, tava correndo errado? Tava correndo errado como todos os outros, mas tava correndo, tava lutando. Né? Aí foram lá e tiraram ele. Eu não entendo. Mas para ganhar esse tipo de jogo, você tem que no mínimo competir, cara. Você tem que no mínimo competir. Sabe? E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. É complicado demais. E eu sei do que eu falo, tá? Porque eu joguei o Brasil e a Argentina lá em Rosário, lá, e ganhamos de 3-1. E tinha Messi, tinha Verón, tinha Zanetti, tinha esses caras tudo. Então eu sei do que eu tô falando. Pessoal, uma coisa tem que ser falado, né? Assim, não dá pra passar pano, não dá pra passar a mão na cabeça de ninguém. Onde é que tá o presidente da CBF? Comandados precisam de comando, pô. O presidente da CBF é autoridade, pô. Onde é que tá o presidente da CBF? Tem que ser cobrado também. O presidente da CBF tem que ser cobrado. Assim, eu não tenho rabo preso com ninguém e tem que ser falado, poxa. Quando eu era atleta de futebol, o que eu mais era é cobrado. E muitas vezes não era nem para ser cobrado, e me cobravam. Onde é que está o presidente da CBF? Tem que cobrar. Tem que vir a público, tem que falar, tem que dar a cara. Acabou de ser reeleito agora, não foi? Então, tem que dar a cara, poxa. Quem levou a porrada fomos nós. Uma porrada de realidade. O trabalho do Dorival, ele é ruim, ele tem limitações e hoje isso ficou escancarado diante de um time que é muito melhor treinado e tem um trabalho muito mais longo. Quando saiu a escalação, acho que isso ficou muito evidente. O plano inicial ele já era preocupante, né, em você perder o meio para um time que tem no meio-campo a sua principal força e característica. Quando o Dorival mantém a escalação, mesmo vendo que o Scaloni vinha com um meio-campista a mais, aí a gente ficou muito a passeio. E os volantes do Brasil foram jogados aos leões, assim. A impressão é que trocava as peças e a gente continuava numa roda de bobo. Roda de bobo que venceu por 4-1 porque tirou o pé e porque o Brasil achou um gol, né? Ganhou um gol de presente. Porque era jogo para 4-0, 5-0, talvez até mais. É uma atuação muito assustadora do pior ângulo possível. E é um trabalho que o Dorival fala em evolução, mas eu não consigo conectar essa palavra ao que a gente vê no campo.